Umas pessoas poderão nos assistir logo após a finalização da nossa programação aqui. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, eu quero te agradecer por mais esta manhã maravilhosa de vida que o Senhor está nos concedendo, por toda a graça, por toda a bondade, por toda a saúde, por toda a vida que o Senhor tem nos dado, tem cuidado de nós, tem cuidado de cada uma das pessoas que estão me ouvindo e que estarão nos assistindo também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo TikTok. Pessoas estarão acessando e eu peço por estas vidas que estarão agora nos assistindo e nos ouvindo, que a tua graça, a tua mão bondosa, poderosa, protetora, se estenda sobre a vida de cada pessoa, cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece cada uma delas. Eu não as conheço. Elas podem ser apenas mais alguém do outro lado, mas para o Senhor não é alguém do outro lado. Para o Senhor, esta pessoa, o Senhor conhece a vida, detalhes da vida dela, e o Senhor conhece também as necessidades da vida dela, necessidades que nem ela tem consciência, porque não temos consciência do que precisamos. Sabemos do que queremos, mas para alcançar o que queremos precisamos de muitas coisas. E o Senhor é aquele que sabe do que nós precisamos. Por isso eu oro por essas vidas, para que o Senhor as dê a graça, as dê saúde, dê força, dê fé, remova toda fragilidade na alma, toda fraqueza de alma, fraqueza de espírito. Pessoas que às vezes estão doentes emocionalmente, pessoas que às vezes estão fragilizadas psicologicamente, pessoas que sofreram traumas, sofreram feridas, foram marcadas a ferro e fogo pela vida e carregam cicatrizes e carregam tatuagens na alma que as deixaram marcadas. Senhor, eu oro por cada uma dessas vidas para que o Senhor esteja agora estendendo as tuas mãos sobre elas e elas sejam curadas, elas sejam libertadas, sejam tocadas pelo teu Espírito naquela dimensão, naquele lugar mais doentio, mais fraco, mais dolorido que ela está. Às vezes são memórias, são lembranças, são traumas, são feridas. Muitas vezes uma palavra de desânimo, uma palavra de maldição, uma palavra que foi colocada de forma errada e machucou essa vida. E marcou essa vida. Então é por esta pessoa que eu oro para que o Senhor a cure, a liberte, dê a ela uma palavra de cura, uma palavra de libertação. E não somente isso, mas que esta palavra poderosa de libertação traga a ela uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de postura diante das lutas e dos problemas da vida, porque o Senhor é só e único, aquele que conhece cada uma das nossas necessidades, conhece a nossa história, conhece a trajetória de cada um, os caminhos e descaminhos, os encontros e desencontros, as alegrias e as dores que cada um, Senhor, passou até aqui. E tem gente marcada, tem gente ferida, tem gente mancando espiritualmente, com deficiência, não no corpo, mas uma deficiência emocional, que médico não traz cura, que terapia não traz cura, que aconselhamento de psicólogo e psiquiatra não traz cura, que drogas farmacêuticas não traz a cura, que nada pode trazer a cura. Só o Senhor sabe e como ela está sofrendo
e onde ela está sofrendo. Qual é a área da sua vida que está sendo debilitada, marcada pelos problemas. Eu oro para que o Senhor perdoe também os seus pecados, perdoe o pecado destas vidas. Que o Senhor atenda a cada um de nós, não segundo a tua justiça, mas segundo a tua graça. Porque se nós formos atendidos pela justiça do Senhor, ninguém será atendido. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de bondade. Então eu oro, Pai Celestial, para que esta vida seja abençoada em teu santo e poderoso nome, seja pela internet, seja aqui pelo rádio, que isso aconteça na vida dela, para a glória do teu santo e bendito nome. A passagem que eu gostaria de ler rapidamente com vocês que estão aqui nos ouvindo, é no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 31, diz que Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia. A Cibele está aí também, que Deus abençoe. E desceu Jesus para Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Sábado é dia que os judeus usam para se encontrar na sinagoga. O sábado, o sabático, o Shabá. E Jesus foi para a sinagoga no dia de sábado. Bom dia, Célia, Deus abençoe. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, muitos estavam maravilhados dos ensinamentos de Jesus ali na sinagoga, porque a sua palavra, diz aqui o texto, que era com autoridade. Jesus tinha autoridade espiritual, autoridade no reino espiritual. Ele tinha poder na palavra, poder no ensinamento. E achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Olha, é assim que está escrito aqui em Lucas capítulo 4, verso 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: "Ah, que temos nós contigo?" Você vê que era uma presença maligna, ou várias presenças malignas dentro daquele homem, porque ele usa o pronome nós, no plural. Ele estava cheio de demônios, é aqui que diz o texto. Se encontrava na sinagoga. Outra coisa que me chama a atenção é que era na sinagoga. Ele não estava num barzinho, ele não estava num clube, ele não estava na balada, ele não estava em frente de um computador, ele estava na sinagoga, que era um lugar onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra da lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, para cantar e para fazer orações. Ou seja, esse homem estava endemoniado num ambiente religioso, num ambiente sacro, porque ele estava na sinagoga. Aí a gente entende aqui, percebe que a religião, com todos os seus ícones, com todas as suas características, não traz a libertação, porque esse homem ele estava num ambiente religioso. Ele não estava numa tenda de macumba, de candomblé. Ele não estava na beira da cachoeira fazendo uma oferenda. Ele não estava numa balada de final de semana. Ele não estava num inferninho no final de semana. Ele estava na sinagoga. E aí a gente percebe que o espírito maligno, quando ele tenta destruir a vida de alguém, não importa o ambiente onde essa pessoa frequenta ou onde ela está. Foi no ambiente da sinagoga que esse homem estava endemoniado. E Lucas, que era médico, ele fala que achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Então, aquele homem já frequentava a sinagoga, porque para frequentar a sinagoga nos dias de Jesus, tinha que ter certas credenciais, tinha que ter certas habilidades ou características religiosas. Tinha que ser um cara que seguia a lei de Moisés, tinha que ser um cara circuncidado, tinha que ser um cara que pelo menos guardasse o Shabá,
para ser frequentador da sinagoga. Ou seja, ele praticava todos os princípios da religião judaica. Mesmo assim, ele estava endemoniado. E a presença de Jesus Cristo ali na sinagoga incomodou ele. A presença de Jesus Cristo fez com que ele não ficasse escondido naquele meio, camuflado no meio daqueles religiosos. O que eu quero mostrar para você através desse texto, o que Lucas está nos mostrando, é que a religião judaica não tinha trazido a liberdade, a libertação, a salvação para aquele homem. Porque ele frequentava a sinagoga, ele guardava o sábado, senão ele não estaria ali. Ele estava ouvindo a lei de Moisés, dada por Deus, porque esta era a função do sacerdote. Ele lia ou os salmos, ou os profetas, ou a lei de Moisés na sinagoga. E ele estava lá ouvindo. E aqui diz, Suzana, Deus te abençoe. Aqui diz que ele estava ouvindo e estava ali. Mas quando Jesus estava presente, ele ficou incomodado, ele ficou perturbado. Eu já tive algumas experiências na área de exorcismo, de expulsar demônios, eu já tive. E eu sei quando a coisa é meio psicológica ou de histeria, algum tipo de agravamento emocional, e na verdade não é endemoniamento, mas é apenas uma questão psicológica. E sei também quando é uma possessão de natureza totalmente espiritual, como esse homem aqui, ele não estava psicologicamente perturbado. Ele não estava com problema de bipolaridade. Ele não estava com problema emocional. Não, ele estava endemoniado. Havia demônios na sua alma, na sua mente, no seu coração, que estava controlando a sua vida. Tanto é que estava controlando a sua vida, que ele estava ali no meio das pessoas, no meio da sinagoga, e quando Jesus começa a ensinar, ele fica extremamente perturbado. E assim, você sabe que num ambiente de culto, numa reunião, a gente procura apenas ficar em silêncio ouvindo. Mas esse homem não podendo se controlar, porque ele estava fora de controle, e essa é uma característica de pessoas endemoniadas, elas ficam fora de controle. E o ambiente religioso pode dar até um controle para ela. E eu falo sim porque o controle, na verdade, o espírito maligno, ele quer controlar a vida das pessoas. Seja por meio do medo, seja por meio da dúvida, seja por meio da incredulidade, seja por um trauma profundo, uma ferida profunda na alma dela. O demônio quer controlar as pessoas, ele quer controlar você, ele quer controlar a mim, ele quer nos controlar mentalmente, porque o espírito maligno, ele não tem corpo. Eu estava lendo aqui uma observação na Bíblia que eu trago, que é uma observação interessante, que fala assim o seguinte, ó, há apenas um diabo, porém há muitos demônios. E estes demônios são anjos que pecaram juntamente com Satanás, seguindo ele quando ele se rebelou contra Deus. Alguns estão presos, confinados, porém muitos outros estão ativos no planeta. Eles procuram frustrar os propósitos de Deus e frustrar os propósitos de Deus na vida da pessoa. E promovem o próprio sistema doutrinário. Às vezes, o ambiente de doutrina religiosa é um ambiente que ele produziu. Demônios produziram. Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que existem doutrinas de demônios que são colocados em ambientes religiosos, porque os demônios eles querem controlar as pessoas, controlar a mente das pessoas, o sentimento das pessoas. E existem ambientes religiosos totalmente endemoniados.
ambientes de controle, ambientes perversos, ambientes endurecidos pela moral, pelo comportamento, pela ética. Existe. Porque não pensa que os demônios criam doutrinas claramente deles. Eles criam doutrinas com o nome de Deus, com o nome de Jesus, com alguns princípios de caridade. Aqui nós encontramos na sinagoga Jesus Cristo falando numa sinagoga, num ambiente religioso, onde eles estavam guardando o Shabat, onde eles guardavam a lei de Deus, onde eles faziam cânticos do livro dos Salmos, e tinha um homem endemoniado no meio deles, mostrando que a religião, com todas as suas características, não pode libertar o ser humano. Porque a religião, todas elas, não estou puxando nem sardinha para o cristianismo, mas todas as religiões são construções da alma caída, sem Deus, tentando alcançar o divino. Isso é religião. Qualquer religião que você imaginar vai procurar alcançar o divino, seja do bem, seja do mal. E aí vem as regras, e aí vem os códigos de conduta, e aí vem os sacrifícios. Isso é religião. Jesus não é religião, Jesus é uma pessoa. E ele entra na sinagoga. E um dos problemas maiores que Jesus enfrentou no seu ministério foi com os religiosos, porque eles estavam endemoniados. A lei de Moisés, em vez de libertá-los, e eu falei aqui no programa passado que lei nenhuma liberta, ela veio para condenar. A lei de Deus veio para condenar, não veio para salvar. Veio para nos colocar debaixo do pecado, como diz Paulo. E Jesus Cristo veio para nos libertar da força, do poder, do trauma da lei, do trauma da religião. Tem gente traumatizada, tem gente que se desviou porque era tanta cobrança, era tanta moralidade, era tanto exigência no lugar que estava, que a pessoa preferiu ir para o mundão. Para o mundão, porque a gente pensa que os demônios, eles agem só onde está o inferninho, as baladas, os bares, os motéis. A gente pensa que os demônios estão... Não. Esse homem estava endemoniado no meio da sinagoga. E como eu li aqui, os demônios, eles criam doutrinas. Não é para você, os demônios, eles não vão fazer uma coisa assim, clara, na cara que eles estão por detrás dessas doutrinas. Eles vão usar as coisas e os meios e os ícones e as coisas de Deus para enganar as pessoas. Usa o nome de Deus. E quando esse homem começa a ouvir Jesus, que é o libertador, é o salvador, é o único que tem poder de libertar os homens dos vícios, das drogas e até da religião, porque às vezes a religião se tornou uma droga viciante na vida de alguns. Fanatismo, dureza de coração. Inveja, ciúmes, hipocrisia. Às vezes o ambiente religioso é o ambiente mais carregado de entidades espirituais. Jesus não é religião. Jesus não veio para instituir o cristianismo. Jesus é o libertador, ele é o salvador. E ele estava ali ensinando, e aquele homem estava ali perturbado com o que ele estava falando. Diz aqui, estava perturbado, e ele toma posse, espíritos malignos tomam posse do corpo de homens e até de animais. Nós temos um caso na Bíblia onde Jesus Cristo foi para um lugar e tinha um homem endemoniado, e os demônios, ao sair daquele homem, foram para os porcos, para uma manada de porcos. 2.000 porcos ficaram possessos. Está aqui na palavra.
Então eu quero ler esse texto porque esse homem estava endemoniado no ambiente religioso e ele fala assim para Jesus, verso 34, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, que temos nós contigo. Uma vez eu fui solicitado para ir na casa de uma pessoa, essa pessoa frequentava a igreja, eu estava pregando e eu estava acho que pregando alguma coisa sobre isso, terminou a reunião. Essa mulher me convidou para ir na casa dela porque ela estava desconfiada que a filha estava endemoniada. E terminou a reunião, eu falei, vamos sim, vamos lá na sua casa, vamos ver se for endemoniamento mesmo, a gente vai saber. Ah, pastor, mas eu não tenho certeza, ela disse. E quando eu cheguei na casa dessa mulher, a moça estava na sala. Ela se levantou rapidamente e foi para o quarto e trancou a porta. Mas só de entrar naquele lugar, naquela sala, naquela casa, só de entrar ali eu já sabia que realmente aquilo ali não era psicologia, não. Aquilo não era nenhum tipo de bipolaridade ou algum trauma emocional ou algum desvio psicológico. Não, ela estava endemoniada mesmo. Porque na hora que eu entrei, pisei na porta da sala, ela se mandou e foi para o quarto e fechou a porta. Aí o irmão dela, que também frequentava a igreja, ele sabia que ela estava endemoniada, mas eles não sabiam como lidar com ela. Ele bateu na porta pedindo para que ela abrisse a porta, ela não queria abrir a porta e ele praticamente abriu na força a porta. Quando eu entrei no quarto, que ela estava no canto do quarto, lá na parede no canto do quarto, ela pulou em cima da cama e veio para cima de mim, eu só levantei a mão e clamei o nome de Jesus. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, eu sabia que era você. Eu vi você, nós vimos você ontem. Nós vimos você ontem na sua sala lendo aquele maldito livro. Eu estava em casa, sempre tinha o hábito de ficar na sala lendo a Bíblia. Nós te vimos ontem na sala da casa, você lendo aquele maldito livro. Veio aqui para o quê? Falou para mim. E essa passagem aqui, quando eu leio, eu me lembro desse caso. Porque Jesus estava pregando ali e de repente, do nada, esse homem levanta a voz, aqui fala que bradou em alta voz, bravo, que viestes nos perturbar, que temos nós contigo, bem sei quem és, o Santo de Deus. Falou para Jesus. E Jesus o repreendeu. E naquele mesmo momento que Jesus disse, cala-te e saia deste homem, o demônio, depois de ter lançado ele por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Estava endemoniado. O homem caiu no meio de todos, ser lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal, e todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que poder é este? Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena e aos espíritos imundos saem. Jesus é o único que tem o poder para te libertar. Libertar você, libertar a sua vida. Você fala, mas Reinaldo, eu não estou endemoniado. Não precisamos não. Eu falei isso ontem aqui na reunião que nós fizemos e falei também na hora do programa, que controle mental. Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias? Que não existe hoje muitos casos de endemoniamento, como tinha há uns 20 anos atrás. 20, 30 anos atrás tinha muita gente que estava endemoniada. Hoje em dia parece que não há casos de endemoniamento. Mas aí eu estava pensando comigo, mas será então que os demônios sumiram? Não, eles não sumiram. Se a questão final dos demônios é exercer controle na vida das pessoas, e é o que ele quer fazer, controlar você, controlar eu, e ele nos controla às vezes no medo, na dúvida, na desconfiança, nos ciúmes, na inveja.
Na ganância, ele nos controla, ele usa muitos meios e ferramentas para nos controlar. Controlar a mim, ele quer nos controlar. E eu acho que hoje uma das questões que tem mais controle é a tecnologia. Eu penso o seguinte, eu penso que os demônios hoje estão muito de mãos dadas com a tecnologia, controlando a vida das pessoas mentalmente. Já percebeu? Percebeu? Tudo bem, eu estou usando a tecnologia aqui, eu estou usando um celular aqui, eu faço uso do celular. Mas quando esse aparelho aqui, ou as coisas que estão dentro dele, começam a controlar a minha mente, alteram o meu estado de espírito, alteram o meu humor, as notícias, as coisas que eu vejo começam a me controlar, não existe forma de endemoniamento mais eficaz do que o controle mental na vida das pessoas. Eu quero orar por você, eu quero orar para que você saiba e tenha consciência que nós vivemos num mundo infestado de espíritos demoníacos. Você fala assim, ele está usando isso daí para me impressionar, eu não gosto desse tipo de assunto, não gosto desse tipo de papo. Não, você vai saber através do programa que eu falo muito mais de Jesus Cristo e da sua graça e do seu poder do que dos demônios. Tem gente que usa até os demônios, tem pastores que usam os demônios para ficar rico, para ter relevância, para trazer gente para a igreja. Eu nunca fiz isso, Deus sabe que não. Mas eu também sei que ele age. Esses espíritos malignos agem na vida das pessoas e quer controlar a vida das pessoas, seja a área financeira, seja a área da saúde, seja a área do casamento, seja a área do relacionamento, seja em questões íntimas, espíritos malignos. Ontem nós estávamos falando sobre isso em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, onde Paulo fala que nós estamos hoje rodeados de espíritos malignos e não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e poderes espirituais. Paulo fala isso. Paulo falou isso há 2000 anos atrás, quando a tecnologia ainda estava gatinhando, na primitividade da tecnologia que nós temos hoje. Imagine hoje que as pessoas estão sendo facilmente manipuladas, controladas, viciadas. Porque não é só vício de drogas, de cocaína, de LSD, de heroína, de crack, mas é vício mental. E o que ele quer, os demônios, é controlar as pessoas, controlar a vida, o sentimento, as ações, as atitudes, os pensamentos de uma pessoa. Se ele conseguir controlar a pessoa, tirando a sua paz, tirando a sua confiança, tirando a sua certeza, tirando a sua fé, ele atingiu o seu objetivo. Então eu quero nessa hora orar por você que está me ouvindo e vai ouvir a gravação desse programa depois, porque para Deus não tem diferença se é ao vivo ou é gravado, a palavra dele tem poder do mesmo jeito. Senhor Jesus, eu quero, ao encerrar esse programa, orar por cada uma dessas pessoas. Eu quero colocar a Célia agora, Oliveira, na tua presença, que está pedindo oração. Quero orar, Senhor, por ela, pela vida dela, por sua família, por sua saúde. O Senhor sabe a razão pela qual ela solicita essa oração. Eu não preciso saber. Mas o Senhor conhece cada detalhe de tudo. Eu oro por cada um, Senhor, que está aqui agora, junto comigo, na audiência deste programa, seja pelo rádio, seja pela internet, seja pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook. Quem abriu esse programa, começou a ouvir, não parou de ouvir, esta pessoa agora eu coloco diante do Senhor. E se alguma área na vida dela onde está sendo atacada por espíritos malignos, sutis, camuflados, dissimulados, para controlar, para tirar a paz, para injetar inveja, ciúmes, mentira, ódio,
ressentimento, rancor, para ficar cutucando aquela ferida de trauma do passado, ou há um sentimento de mágoa. Eu oro por estas vidas que estão agora me assistindo e estão me ouvindo pelo rádio. Eu coloco a vida financeira desta pessoa. O país passa por um momento difícil financeiramente, Pai. Tem muita gente desempregada, muita gente com dívidas, muita gente com compromissos, muita gente precisando de uma intervenção na área financeira. Mas tem gente também ambiciosa, mentirosa, golpistas. Eu quero orar pela audiência, para que essa audiência que o Senhor estiver colocando diante de mim seja guardada e protegida pelo Senhor. E que esta vida tenha a bênção do Senhor sobre ela. E que ela se liberte de toda forma de controle mental, emocional, espiritual, psicológico. Que porventura, mesmo os religiosos, esse ambiente é um ambiente de muita gente religiosa, frequentadora de igreja, mas frequenta lugares onde espíritos malignos ditam a doutrina da igreja. Pai Celestial, eu sei que isto é possível, é maligno, mas é possível. Mas o Senhor Jesus tem poder e autoridade de libertá-la da macumba, do candomblé, de uma obra de feitiçaria, de um trabalho, de uma palavra dita ou maldita, uma palavra de praga, que porventura foi falada, caia por terra agora na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, receba a libertação. Aqui diz que Jesus Cristo repreendeu dizendo: cala-te, sai deste homem. Cala-te, sai desta mulher. Mulher que tem impressões, premonições, sensações, visões, sonhos, pesadelos, terrores noturnos. Cala-te e sai agora, em nome de Jesus. E aqui diz que depois de Jesus ter dito isto, o demônio lançou aquele homem na terra, na vista de todas as pessoas, e saiu dele sem lhe fazer mal, sem vingança, sem retaliação, em nome de Jesus. Que esta obra caia por terra. E você vai sair agora em nome de Jesus. E não vai ter retaliação e nem nenhuma vingança. Em nome do Senhor Jesus, sobre a tua vida. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. A gente volta amanhã a partir das 10 horas da manhã, à tarde às 18 horas, aqui na rádio 105.7. O programa ele é repetido, ele é reprisado. E você que está nos acompanhando pela internet, fica com Deus, tenha um ótimo dia e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau.